Olá, está no ar o programa TV Uniceub e hoje vamos falar de tecnologia, educação e culinária. Em Brasília, um grupo de ex-alunos cria um aplicativo que promete revolucionar a forma de comprar medicamentos. No estúdio, uma conversa sobre a importância do estágio profissional. E no campus, a Semana de Gastronomia e Nutrição, seus desafios e delícias. O programa TV Uniceub está começando agora. Você já pensou o quanto a tecnologia pode trazer benefícios para a nossa saúde e bem-estar? Pois um grupo de ex-alunos do Uniceub pensou nisso e criou o Qual Farmácia, um aplicativo que vai mudar o seu jeito de comprar medicamentos. Acompanhe na entrevista com a aluna de jornalismo, Carla Gamba. Lucas, desde quando existe o aplicativo e como é que ele surgiu? De onde veio a ideia? Bom, o aplicativo ele existe desde fevereiro de 2016 e a ideia surgiu de um belo dia que eu tive que ir para o hospital, infelizmente. Peguei um trânsito para ir, passei um tempão lá dentro para ser atendido e peguei trânsito para voltar, né? E quando eu saí de lá, o médico tinha me passado uma receita e eu não estava com vontade de passar nas farmácias, enfrentar o trânsito para poder passar de farmácia em farmácia para conseguir comprar o meu remédio. E aí surgiu a ideia, surgiu na verdade a vontade, de que eu chegasse em casa e meu remédio eu tivesse lá, com tudo pago e tudo prontinho. Foi daí que surgiu a ideia do Qual Farmácia. Foi de uma experiência pessoal. De uma experiência pessoal. Então. Como é que funciona o aplicativo Qual Farmácia? O Qual Farmácia funciona assim, você submete os produtos que você quer comprar, a gente consulta as farmácias que estão próximas a você, a gente traz o preço e o estoque delas para saber se a farmácia tem ou não tem o produto que você está pedindo. E o que é interessante é que a gente possibilita uma certa disputa entre as farmácias. Então vamos supor, existe uma farmácia A que fala para você, Carla, o preço do produto que você quer é R$10. E aí eu dou a chance das outras farmácias abaixarem o preço para você. Então a farmácia A fala 10, a farmácia B falou, então eu vou vender a 9, não, vou vender a 8, vou vender a 7, vou vender a 6, e assim a gente consegue trazer para o usuário o preço mais barato que ele consegue encontrar. Para eu comprar, eu tenho que pegar na farmácia ou a farmácia entrega? Como é que funciona? Pelo aplicativo você pode direto comprar, direto na loja, ou pedir para entregar no endereço seu. Dá para comprar vários medicamentos? Não só medicamentos, mas qualquer produto farmacêutico você consegue comprar. Medicamentos ou produtos de higiene e beleza, o que você quiser. Qualquer produto que vende em farmácia. O aplicativo ele existe para diversas plataformas, né? Isso, hoje o Qual Farmácia está disponível já para o Android e para o iOS. E tudo é desenvolvido e feito aqui? Tudo desenvolvido e feito aqui, aplicativo completamente de Brasília. Vocês têm algum contato direto com o público? Como você... Nós temos, a gente tem uma equipe aqui que é responsável pelo sucesso do usuário. Então, nós acompanhamos os pedidos dos usuários e se eventualmente acontecer algum problema, a gente entra em contato direto para resolver e conseguir atingir o nosso objetivo, que é com que o nosso usuário faça a sua compra e tenha os seus produtos. Eu acredito que o maior desafio que a gente tem lidado durante esse ano de funcionamento do Qual Farmácia diz respeito a como tratar o nosso usuário de uma maneira tão boa ou às vezes até melhor do que a farmácia e os balconistas. Ou seja, a gente tenta prestar um ambiente de marketplace em que o aplicativo e o serviço pela internet ofereça os produtos adequados às necessidades daquele público. Vocês funcionam hoje em quais regiões do DF? A gente funciona na maioria dos bairros do Distrito Federal, né, das cidades satélites. A gente tentou fazer uma expansão bairro a bairro, porque a gente ia identificando o nosso público e abrindo as farmácias necessárias para atender aquele grupo de pessoas naquele bairro específico. Vocês têm um blog também, né? Isso. O nosso blog, ele tem um viés de saúde preventiva, ou seja, a gente disponibiliza ações e dicas de saúde e bem-estar, para que os nossos usuários tenham a ideia que o Qual Farmácia não está ali só para ajudar no tratamento de doenças numa situação difícil, mas ele também está para cuidar da vida da pessoa e distribuir uma qualidade de vida no trabalho, sem precisar do tratamento reativo. É uma iniciativa inovadora, né, na sua área e na área de tecnologia e de saúde. Assim, como é que você se sente? Assim, eu me sinto muito feliz em poder participar da vida das pessoas no momento que elas precisam de ajuda.
Ou seja, eu consigo oferecer para elas agilidade, uma questão financeira adequada ao perfil de vida delas e acaba ajudando aquela pessoa a ter uma vida prolongada ou até mesmo ter uma qualidade de vida melhor. Então acho que é um desafio muito grande atuar nessa área da vida das pessoas, mas é um trabalho que dá muito orgulho para a equipe do Qual Farmácia, de conseguir entregar valor no momento de necessidade e tratando bem o usuário. Com vocês agora, mais um boletim da Agência de Notícias, uma produção dos alunos de jornalismo do UniCeub. Nesta semana, com a apresentação de Jaderson Moreira. Olá! A gente começa com uma reportagem sobre o câncer. É uma doença que atinge todas as faixas etárias, inclusive a que mais mata jovens entre 15 e 29 anos. Pesquisadores do Brasil inteiro têm trabalhado para encontrar maneiras de salvar vidas. A gente conversou com Diego Madureira, que é especialista em patologia humana. Confira só um trecho. Eu acho que hoje o grande desafio é, depois que a gente percebeu que cada câncer é único, como cada pessoa, é tentar transpor isso para a clínica, conseguir desenvolver uma forma mais prática e barata, né, porque hoje a gente até faz, mas de forma muito dispendiosa e lenta, de identificar as características básicas de cada doença e desenvolver um tratamento mais específico para cada caso único. Eu acho que esse é o futuro da oncologia. Outro destaque é a polêmica do trabalho infantil artístico. A gente conversou com a modelo Kira Passos, que começou a trabalhar com 14 anos. Hoje, aos 21, ela mora em Amsterdã e gravou um vídeo para a gente explicando como é que ela conciliava os estudos com a passarela. Então, a minha primeira viagemzinha, assim, que foi para São Paulo e para o Rio foi um mês. Tipo, São Paulo, um pouquinho de São Paulo, um pouquinho de Rio para a Semana de Moda. E isso foi em novembro, talvez. Então era a época, eu tinha 16 anos, era a época das provas finais, assim, da escola. Então era revisão e tudo, estudar muito para as provas finais. E as provas iam ser final de novembro e começo de dezembro, talvez. E então eu cheguei a tempo para fazer as provas, mas... E eu comecei a viajar com 17 para, tipo, internacional. Eu fui para o Chile com 17. Aí eu fiz homeschooling, que numa escola americana, porque no Brasil isso não existe, e eu falava inglês, então dava, e eu fiz isso por 6 meses, e eu estudei no Chile, via internet, Skype com os professores, mandando trabalhos, e deu certo por 6 meses até eu viajar para a China, que eu tentei, mas eu todo dia, assim, as primeiras 3 semanas eu acho que eu tive... Não, as primeiras 2 semanas eu não tive um dia livre, nem domingo eu não tive livre. Para terminar, o nosso destaque são hortas comunitárias do DF. As crianças têm entrado no espírito de cuidar do meio ambiente e ter uma alimentação saudável. É isso, pessoal. Nos siga pelas redes sociais e até a próxima. E no próximo bloco vamos falar da importância do estágio profissional durante a faculdade. A gente volta já. Durante a formação profissional do aluno, o estágio na sua área de atuação tem grande importância. Afinal, é ali que ele vai descobrir mais sobre a profissão e se ver de fato começando a trabalhar. Esse é o assunto de hoje no Estúdio UniCeub. Acompanhe. O estágio é uma etapa importante na formação dos novos profissionais. A oportunidade que os alunos têm de vivenciar na prática os conteúdos aprendidos na sala de aula. Os programas de estágio também permitem a troca de experiências e o intercâmbio de ideias, conceitos, planos e estratégias, beneficiando as empresas que aceitam os estagiários. Para conversarmos sobre a importância do estágio na inserção profissional dos alunos dos cursos superiores, convidamos o professor Frederico Cruz, especialista em informática na educação, supervisor de estágio obrigatório e coordenador da empresa júnior do UniCeub. Fred, obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Frederico, é possível um aluno hoje, um profissional, se iniciar no mercado de trabalho sem que ele passe por um período de estágio? Possível é, mas é absolutamente desaconselhável, né? Porque o estágio ele proporciona a primeira experiência de emprego
para os alunos e o desenvolvimento profissional, não só a primeira experiência, mas ao longo do curso ele ajuda a formar o estudante. Ele participa do processo de ensino-aprendizagem, então? Participa do processo, sim. E você chegar no mercado de trabalho sem nenhuma experiência é inviável, praticamente. O que as empresas que oferecem estágio ganham? Porque as empresas ganham muito também, né? As empresas ganham a observação de talentos, novos talentos, né? Elas ganham uma contribuição importante da academia para a própria organização, porque não é só uma via, né? Não é só a empresa levando, mas a empresa também acaba recebendo do aluno, né, a forma como os alunos são formados, recebe uma atualização curricular, digamos assim, né? É um olhar diferenciado de quem está vindo da academia com novidades, por aí. Isso, né? Então o estágio, para as empresas a vantagem é muito grande. Existe um outro lado também que é o baixo custo do estagiário, né? Então você tem um aprendiz, você tem um baixo custo da manutenção desse aprendiz dentro da empresa. Mas a gente combate bastante as empresas que buscam estagiários só por conta do baixo custo. A mão de obra barata. A mão de obra barata. E o aluno não adquire nada, não traz nada para o aluno em troca, né? Isso é complicado. Muito pouco, muito pouco. Agora, quais são os cuidados? Então, falando nisso, né, dessa dificuldade, desse cuidado, quais são os cuidados que os alunos, né, que estão buscando o estágio, eles devem ter na hora de procurar uma empresa? O que eles devem observar? Primeiro, a conexão do estágio com o curso, com o conteúdo, com a área de conhecimento que ele está inserido. Esse é o primeiro. Segundo, as condições de realização do estágio, que devem ser favoráveis, né? A orientação que ele tem dentro da empresa. Alguém, né, que concedente. Acompanhe aquele trabalho. Isso. Então, a gente conhece casos de estágios onde o supervisor não tem nada a ver com a área de formação do aluno, né? E isso é muito ruim, né? O aluno está lá para aprender, né? Para exercitar. Então, o aluno ele deve procurar principalmente essa conexão. E a bolsa, né, ela deve entrar aí não como fator principal. Não deve ser um estímulo. É algo que o aluno vai receber aquele dinheirinho ali, aquela coisa menor que ele recebe. Aquilo contribui para a manutenção dele, mas não deve ser o objetivo principal, né? Não. O objetivo principal é aprender. É comum, Fred, os alunos perceberem durante o estágio que aquela área profissional, aquele campo profissional, não é exatamente aquilo que eles sonhavam em fazer. Então, o estágio também serve para isso, quer dizer, é uma oportunidade do aluno, digamos assim, reforçar o seu conceito a respeito daquele campo profissional? Sim, com certeza. Quando o aluno inicia o curso, é uma visão absolutamente teórica, né? Mas ele, muitas vezes, aquilo ali não espelha exatamente como funciona o mercado, o ambiente de trabalho. A rotina, né? As exigências, né? E quando ele chega na empresa, ele percebe, olha, isso aqui realmente é a minha paixão, isso aqui é realmente onde é que eu quero chegar. Ou eu não consigo fazer isso. Então, os alunos do curso de Direito, por exemplo, né, quando ele começa a escrever uma peça, ele sabe, olha, é aqui que eu quero ficar, né? Como é que vocês orientam? Qual é o apoio que aqui, no caso, a nossa agência de empreendedorismo e de estágio, qual é o apoio que você dá para os alunos nesse caso? Para o aluno chegar e dizer, olha, não era o que eu queria. A orientação isso vai depender muito, mas eu sento com o aluno, a gente senta com o aluno e conversa sobre as expectativas dele para a vida. Uma coisa que a gente costuma falar é o seguinte, isso te deixa feliz? Tem que ser feliz. Se não te deixa feliz, a gente tem outras alternativas. E o estágio é importante porque ele mostra realmente isso, né? O sujeito começa, ele está fazendo o curso, ele começa a atuar no campo de trabalho, e quando ele começa a atuar, não é bem isso que eu esperava que fosse.
né? Então, essa conversa a gente desenvolve ali, eu oriento muitas vezes, olha, talvez seja esse estágio que não encaixou para você. Procura uma outra empresa. Procura outra. Uhum. Fred, a lei de estágio está em vigor, acho que desde 2008. Isso. Ela trouxe umas modificações interessantes e ela é muito mais rigorosa em relação às obrigações que as empresas têm com os estagiários. O que essa lei trouxe de mais importante? Essa lei, ela acaba com aquela situação em que o estagiário é contratado apenas como mão de obra barata ou mesmo explorado. Antes da lei, um aluno podia realizar o estágio sem remuneração, ou com uma remuneração muito baixa e insignificante. Era um estágio que não tinha necessariamente conexão com o curso, né? Então, um aluno de administração, ele fazia um estágio em qualquer área, né? Que não tinha nada a ver. A lei corrige isso, porque a lei, ela atrela o estágio, o plano de atividades, né? Atrela o estágio à realidade do curso, né? Então, o plano de atividades conectado dessa forma e a exigência de que ele seja assim, e haja supervisão e orientação e o acompanhamento da instituição, foi fundamental. Fundamental para acabar com essa situação que realmente era prejudicial aos alunos. Fred, olha, eu queria te agradecer, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Foi meu. A gente vai trazer aqui outras vezes para conversar sobre estágio, sobre a empresa Júnior, que são assuntos importantes para nós. Estou à disposição. Obrigado. Termina aqui o estúdio UniCeub deste domingo. Acesse a nossa página ou nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Espero você domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, as delícias e desafios da cozinha na Semana de Gastronomia e Nutrição. A gente volta já. Nesses últimos dias, o UniCeub promoveu a Semana de Gastronomia e Nutrição, uma chance de mostrar o intercâmbio entre as duas áreas que cada vez estão mais próximas. Na programação, palestras, mini-cursos, troca-troca de experiências e materiais, até participações ilustres. Veja só. O que a gastronomia e a nutrição têm para oferecer para os alunos, tanto de um curso quanto de outro? Eu acho que tem muito a oferecer. A gente trouxe palestras, oficinas que vão atender os dois tipos de aluno, né? E a gente tem essa percepção que os alunos precisam transitar em todos os cursos. O aluno da gastronomia que sai, eu entendo que ele tem que ter uma visão completa de mercado, inclusive, né? De saberes também, ele tem que transitar em várias disciplinas, porque ele não tem que só saber cozinhar, ele tem que saber um pouco de anatomia, tem que saber das desossas dos animais, então ele tem que entrar um pouco mais a fundo e ele trafegando por essas disciplinas, acho que ele sai um pouco mais enriquecido para o mercado de trabalho. Então a ideia é mostrar para o aluno que essa interdisciplinariedade ela tem que existir, não só com a gastronomia, igual o professor Henrique falou, mas com todos os outros cursos, né? Então a gente vem com palestras teóricas, oficinas práticas e teóricas. No curso de nutrição a gente conseguiu trazer muitos ex-alunos, egressos, que têm um papel de destaque hoje no mercado de trabalho. Então a gente conseguiu abarcar as 3 grandes áreas da nutrição aí, que é a nutrição clínica, a parte da nutrição esportiva também. A gente vai falar de um tema hoje que os alunos tá muito na mídia, que é o jejum intermitente, as dietas low carb, né? As oficinas trazem muito isso, o uso de produtos locais, né, de alimentos locais, né, a ideia de usar o alimento in natura mesmo. A gente teve uma oficina sobre alimentos congelados, porque hoje as pessoas não têm tempo, então elas dedicam um restinho do domingo para preparar a alimentação da semana inteira. Uma das grandes atrações que a gente está trazendo para a Semana da Gastronomia é a Ana Rita Suassuna. Eu acho que só a presença dela e um bate-papo com ela enriquece qualquer semana. Muita gente que faz nutrição já pensou em fazer gastronomia e também tem essa disputa dos dois cursos de ter nutrição, seguir a alimentação certinha e gastronomia querer saber mais do sabor,
e aí fica essa disputa de dois cursos diferentes e a gente aqui vê que os dois estão trabalhando juntos na área. Eu acho super interessante. A gastronomia, na minha opinião, é a bola da vez. Sabe, eu acho que as pessoas estão preocupadas em se alimentar bem, em comidas mais saudáveis, em sabores mais requintados, né? E a gastronomia, ela realmente veio para ficar. A Semana de Gastronomia está muito rica em informações. A gente está tendo palestras muito gostosas. Ontem teve a Ana Rita Suassuna, que é uma senhorinha muito linda, e ela falou da gastronomia no sertão, né? Então foram histórias bem gostosas de ouvir. E assim, o curso é maravilhoso, o curso é apaixonante. Ana Rita Suassuna, a primeira coisa que fez foi pedir para tirar o dona ou senhora do meio do caminho. Nos tornou nossa conversa extremamente informal e muito agradável, né, Ana Rita? Não pode ser, se a gente está numa canoa só. O trabalho da Ana Rita Suassuna, que é prima irmã do grande Ariano Suassuna, é um trabalho de pesquisa muito interessante que vai no sertão profundo, que fala praticamente um trabalho etnográfico, né, Ana Rita? Exatamente. Que além de receitas, fala sobre todas as histórias ao redor da prática da culinária, dos alimentos. E hoje você está aqui com a gente no Uniceub. Pois é, e assim, uma honra muito grande ter o convite de uma organização como o Uniceub, né? Como o meu trabalho é voltado ao período de 1930 até a década de 50, de 1950, então, nessa década, a comida no sertão ainda era artesanal. Ainda não havia essa industrialização, não né? havia, a industrialização chegava muito pouco lá. Entre tantas histórias e tantas pesquisas, quais são as histórias que você vem contar hoje aqui no Uniceub? Gente, vou contar, por exemplo, já que falei em comida de seca, eu vou contar os apelidos que as comidas recebem quando elas mudam o padrão dentro das famílias por conta da seca. Por exemplo, eu fiquei muito curiosa porque no sertão se chamava café que não era bem feito, café que não era preparado com bastante pó de café, e um grão bom, essa coisa, era chamado zurrapa. 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 Era um apelido para o café. Café ruim era chamado zurrapa. E aí, na minha pesquisa, eu fui identificar. É dicionarizado a zurrapa como vinho ruim. Tem outras comidas, por exemplo, o manguzá, que é o que no sul se chama, em outras regiões do Brasil, não só o sul, se chama de canjica. É um dos pratos que a gente usa demais, inclusive de forma diferente do que é usado nessas outras regiões, porque as outras regiões usam o manguzá doce e a gente usa doce eventualmente. A senhora acha que nós estamos num momento de resgate da cultura brasileira, inclusive da cultura da culinária brasileira? Eu acho que o momento está riquíssimo e acho que isso veio também como decorrência da criação dos cursos. Os cursos deram um impulso grande ao estudo, ao interesse pela cozinha regional brasileira. E a cozinha brasileira é riquíssima. Até porque são os nossos ingredientes, são né? São os nossos. Comida tem pátria. Você diz a comida chinesa, comida japonesa. Comida tem pátria, comida tem naturalidade. Olha aí, isso aqui é o bolo de rolo de Pernambuco. Qual a mensagem que você manda para quem está em casa sobre todo esse trabalho de resgate histórico, essa relação gostosa com a comida e com a família, né? Quanto mais simples a comida, mais saborosa. Quanto mais você usar os ingredientes que estão próximos de você, que você tem o controle sobre a qualidade deles, melhor a comida, melhor para tudo. Sem frescura, Ana Rita? Sem frescura? Sem frescura, sem frescura. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Para acompanhar de perto as nossas reportagens, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo domingo. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Até lá!